Vocês pediram muito e eu separei meu top 3 fundos imobiliários híbridos para 2024. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, ative o sininho para não perder conteúdo. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal e segunda-feira tem live. Peço que se inscreva se gosta dos meus vídeos e que mande os meus vídeos para os seus amigos. Eu também tô no Instagram, @estelamourão. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá. Bom, antes da gente entrar na lista de top 3, que vai ser por ordem alfabética, eu quero falar que tem 2 fundos imobiliários que eu particularmente gosto muito e que cabem em qualquer carteira, mas que não estão na lista. KNRI, que na minha visão é um dos, se não o melhor híbrido que temos na bolsa, e a LZR, né, o Alzirão da Massa, que é um fundo também que eu gosto bastante. Bom, os dois não estão na lista, na minha visão, porque estão caros, né? Eu acho que o ano de comprar LZR, de comprar KNRI foi nos anos passados aí, 2021, 2022, até o início de 2023, mas acho que os preços já esticaram bastante e por isso não estão na minha lista. Mas esses dois estariam em qualquer lista de híbrido se não fosse o preço, tá? E como afinal de contas, a proposta de fazer esse top 3 é o real potencial para o ano de 2024, eu acho que esses dois não entram na lista. Bom, o primeiro fundo do top 3 de híbridos para 2024 é um fundo que ainda não está pronto na minha visão, mas como a gente ainda está em março e temos todo o ano ainda para acontecer, eu acho que ele tem um grande potencial, que é o GARI11, Guardian Real Estate. Ele é um antigo GALG, né? Guardian Logística, e é um novo fundo, ele está iniciando agora, na verdade. Ele é gerido pela Guardian Gestora e ele fez seu IPO como um fundo de logística no dia 6 de janeiro de 2021. O último rendimento pago por cada cota foi de 0,086, o que dá um yield mensal de 0,95 e ele pagou nos últimos 12 meses 11,04%. O fundo tem hoje um patrimônio líquido de 1,1 bilhões de reais. Na verdade, aqui fala 5 imóveis, mas ele vendeu um. Tem 4 imóveis hoje e mais de 150 mil cotistas. A vacância do fundo hoje, tanto a financeira quanto a física, é de 0. E como eu falei, esse fundo ele era o GALG, era um logístico e vem se transformando. E desde o segundo semestre do ano passado, ele vem passando por diversas transformações. Ele fez uma emissão de cotas, conseguiu captar tudo, 625 milhões de reais. Ele mudou de nome, mudou a administradora e agora, em março, está adquirindo os novos ativos do fundo. Bom, e hoje o fundo tem esses ativos, tirando o BRF Salvador. Então, ele tem 4 ativos e 100% de contratos atípicos. Bom, e quais os pontos de atenção do GARI11? O primeiro ponto de atenção é a alavancagem, que, diga-se de passagem, foi muito bem feita, muito bem casada com os contratos e que tem diminuído. Ela saiu aí de 41% para 18% atualmente, tanto com a oferta, a captação aí dos 625 milhões, quanto também com a venda do BRF Salvador. Mas não deixa de ser um ponto de atenção, toda alavancagem eleva o risco do fundo. O segundo ponto de atenção é a concentração de inquilinos. O fundo tem hoje apenas 3 inquilinos, BRF, Air Liquide e Souza Cruz, mas isso vai mudar, já que, como eu falei, o fundo está adquirindo novos imóveis. E na emissão ele trouxe um pipeline mostrando que está de olho aí em 8 imóveis do grupo Pão de Açúcar e do grupo Mateus, mas mesmo assim ele terá aí 5 inquilinos, então são poucos inquilinos. Isso traz um risco para o fundo, principalmente quando a gente compara a outros ativos que eu trouxe aqui para o top 3. E o terceiro ponto de atenção é a falta de histórico. Querendo ou não, mesmo como GALG, o fundo é de 2021. Ainda tem pouco track record aí da gestão, a gente ainda não tem um prazo muito longo de acompanhamento. Como eu falei agora, ele se torna um novo fundo, um fundo híbrido GARI11, que está nascendo nesse exato momento. A gente não sabe como ele fará as aquisições, se serão bem feitas ou não. Então, para mim, isso é um ponto de atenção. Bom, e por que eu trouxe o GARI11 para o meu top 3? Quais os motivos? O primeiro motivo é a gestão da Guardian, que vem fazendo sim um bom trabalho, vem sendo bem alinhada com os cotistas, bem transparente e também conseguiu montar uma alavancagem muito bem feita lá atrás, diferente de outras gestoras que fizeram alavancagens que foram uma lambança e que destruíram o fundo. O segundo motivo é a movimentação que a gestora vem fazendo.
fez uma captação máxima de 625 milhões de reais, tem dinheiro em caixa para adquirir novos ativos, diminuiu a sua alavancagem, que é um risco muito grande para o fundo, vai aumentar a diversificação do fundo tanto em imóveis quanto também em segmentos, quanto também em inquilinos e também venda lucrativa. Com a venda do BRF Salvador, o fundo teve 51 milhões de reais de lucro, o que dá 41 centavos por cota, o que equivale a 5 meses de dividendos. E isso para mim foi uma bela movimentação. O terceiro ponto dele estar na lista é o yield. O fundo, na minha visão, tem sim muito mais risco do que os outros do top 3, mas ele entrega mais. Com essa venda da BRF Salvador, o fundo deve entregar um yield muito interessante, de 0,93 até 0,96 ao mês. Em um fundo de tijolo, isso é muito bom. Querendo ou não, a gente não escolhe um fundo imobiliário pelo yield, que isso fique bem claro, mas ele é um ponto, sim, bem atrativo para o fundo. Bom, e na minha opinião, o GARI ainda não é investível, tá? Eu sou bem conservadora, eu gosto de esperar o fundo andar, quero esperar ver como serão as alocações do fundo, as compras, como serão feitas, para depois talvez colocar esse fundo na minha carteira ou não, pode ser que eu nem coloque, afinal de contas eu já estou bem satisfeita com o meu segmento de híbridos, tá? Mas eu não posso fechar meu olho, eu não posso colocar minha cabeça na areia como um avestruz. O fundo tem um grande potencial para 2024 e esse é o propósito desse quadro aí de top 3. O segundo fundo do meu top 3 é o HGRU11, CSHG Renda Urbana. Esse fundo deve mudar o nome, já que está passando agora por um processo de venda, né? Ele vai sair da CSHG para a Pátria, mas ele ainda é gerido pela Credit Suisse. Ele teve seu IPO no dia 27 de julho de 2018, então ele tem mais de 3 anos aí de histórico a mais do que o GARI 11. Tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais, mas esse patrimônio líquido deve crescer bastante, já que ele tem engatilhado aí a sua 5ª emissão de cotas, que já foi aprovada pelos cotistas e que pretende captar 1,2 bilhões de reais. E tem mais de 209 mil cotistas. Aliás, isso é o que está deixando muita gente aflita, né? A emissão do HGRU que não sai. Mas essa emissão vai sair, o fundo vai adquirir os imóveis do Mint 11 e do SPVJ 11. Dentro de uns 2 meses, essa emissão deve sair para a alegria dos cotistas, para o alívio dos cotistas que têm esperado com muita ansiedade essa emissão. O fundo tem hoje uma alavancagem de 3,8%, uma vacância física bem baixa de 1% e uma vacância financeira de 0%. O fundo tem pago mensalmente 85 centavos por cota, o que dá um yield de 0,63 ao mês, e nos últimos 12 meses pagou 9,01%. Lembrando que o HGRU ele paga esses 85 centavos todo mês, mas sempre vem aquela porradinha de julho e janeiro, já que ele vem fazendo bastante movimentação no portfólio de venda. Bom, e qual é o ponto de atenção do HGRU 11? Primeiro ponto é a venda da CSHG para a Pátria. Não acredito que tenhamos grandes problemas com isso, já que o time de gestão deve ir todo para a Pátria. Aliás, daqui a pouco os fundos da CSHG vão chamar a assembleia e você que é cotista tem que votar, tem que aprovar essa venda, porque afinal de contas a gente gosta da gestão, né? O fundo é feito pela gestão e a gestão é muito boa, a gestão é muito alinhada e você tem que ficar de olho para votar porque o quórum é alto, tá? O segundo ponto é concentração de inquilinos, mas esse é um ponto que todo renda urbana tem de atenção. Essa concentração deve melhorar bastante, já que ele vai adquirir aí imóveis educacionais com o Mint 11 e também os supermercados Açaí através do SPVJ 11. Mas hoje a concentração em Carrefour é de 37,7%, da Edux 19,1% e da Pernambucanas 17,2%. O fundo tem hoje 17 inquilinos. Terceiro ponto de atenção é, na minha visão, a exposição grande da receita ao setor educacional, que hoje é de 33,9%. Isso também deve dar uma diminuída com a aquisição dos ativos do SPVJ 11, mas ele também vai adquirir o Mint, né, que é educacional. Eu particularmente não acho que esse setor é um setor que deva se expandir nos próximos anos, ao contrário, acredito que o EAD, né, o ensino à distância, deve fazer esse setor minguar um pouco mais. Não é um setor que vai acabar, mas eu não acredito numa expansão. E aqui a gente tem sempre que buscar os pontos de atenção.
Bom, e por que que o HGRU está no meu top 3? Primeiro ponto é a gestão da CSHG, que vai junto para a pátria, caso os cotistas aprovem, eu espero que sim. Essa gestão, ela é sim totalmente diferenciada, na minha visão, a melhor gestora da Bolsa hoje, CSHG, 100% alinhada aos cotistas, transparente, comunicação muito aberta, relatório gerencial em dia e também muito informativo e sem conflitos de interesse. O segundo ponto são as movimentações rentáveis para o cotista, tanto de compras quanto de vendas. Aliás, as vendas das pernambucanas nos últimos anos têm gerado TIRs, taxas internas de retorno excelentes. Esse ano o fluxo de vendas vai diminuir, já diminuiu na verdade, mas ainda vai fazer algumas vendas pontuais, trazendo um bom ganho de capital para o cotista. É um fundo que sabe fazer dinheiro e ele mostrou isso nos últimos 2 anos. Repare em amarelo o ganho de capital absurdo que o fundo fez, né? Em outubro de 2023, R$ 1,51 de resultado. Em dezembro de 2023, R$ 1,66 de resultado. Em janeiro desse ano, R$ 1,81 de resultado. E ele tem acumulado aí R$ 1,82 para distribuir. Então, julho deve vir uma porradinha. Terceiro ponto é a estabilidade desse fundo. É um fundo que vem para trazer sempre boas notícias, né? E geralmente é um relatório muito tranquilo. A gente tem uma vacância muito baixa, ficou zerada aí a maior parte da vida desse fundo, uma alavancagem muito controlada e pequena. Então, é um fundo bem tranquilo para se investir. E o quarto motivo é o histórico. O fundo bate aí com o pé nas costas, tanto o IFIX quanto o CDI. A quinta vantagem desse fundo é que ele vai crescer mais, né? A quinta emissão vai trazer um crescimento de PL de prováveis aí 1,2 bilhão de reais. O fundo vai diminuir ainda mais a sua alavancagem, que já é pequenininha, porque vai crescer proporcionalmente, a alavancagem vai ficar menor, vai se tornar mais sólido, vai diversificar mais em inquilinos e vai se expor a um inquilino muito bom, que é o Grupo Assaí. Bom, e o terceiro e último fundo do meu top 3 não podia ser outro, o TRXF11. TRX Real Estate. O fundo é gerido pela TRX e teve seu IPO no dia 23 de janeiro de 2019. Ele tem hoje um PL de 1,7 bilhão de reais e tem mais de 135 mil cotistas, mas esse PL vai aumentar, já que ele está agora passando por emissão de cotas. Ele pode aumentar aí em 500 milhões de reais, já que na sua 10ª emissão, que está acontecendo nesse momento, ele está pedindo 250 milhões de reais de montante inicial e pode captar mais 250 milhões no lote adicional. O fundo tem pago dividendos de 90 centavos por cota, o que dá 0,81 ao mês, e nos últimos 12 meses pagou 10,33%, um yield muito bom. Bom, e esse cenário do fundo vai mudar, mas hoje o fundo tem 60,3% alocados em imóveis, ele tem também 29,6% no TRXB11, né, que é um veículo da mesma gestora, que a ideia era o TRXF ficar com ele, incorporar ele depois, ainda não foi feito, mas hoje é isso. Ele tem 2,9% em renda fixa, 6,5% em fundos imobiliários e 0,7% em CRIs. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo e antes da captação da 10ª emissão, o fundo tem no setor atacadista 57,35%, varejo 31,92% e casa construção 10,73%, 94,81% dos contratos são atípicos e 5,19% típicos. 95,6% dos imóveis são de varejo e 4,4% logístico. Bom, e quais são os pontos de atenção do TRXF11? Na minha visão, em primeiro lugar, a alavancagem e em segundo lugar, a concentração em inquilinos. Isso é algo que incomoda bastante os cotistas e que a gestão vem trabalhando para diminuir. Caso o fundo consiga captar os 250 milhões de reais que ele quer no montante inicial da oferta, esses 2 pontos devem melhorar, já que a alavancagem cairia de 37,67% para 23,47%, e essa queda não é só por causa da captação, tá, pessoal? É porque ele fez uma venda aí de 8 imóveis, a gente já vai ver isso. E a concentração das receitas no maior inquilino do fundo, que é o Grupo Assaí, sairia de 45,77% para 28,96%, uma diminuição de 36,73%.
Bom, e por que esse fundo tá no meu top 3? Em primeiro lugar, pela gestão. A TRX tem dado aula de gestão ativa de fundos imobiliários. Ela é, sim, extremamente alinhada aos cotistas, muito transparente. Inclusive, no ano passado, fez uma pesquisa com seus cotistas para saber o que mais incomodava os cotistas e o que eles querem para o fundo. E ela vem trabalhando em cima do que os cotistas pediram, que é a diminuição da alavancagem, como eu mostrei para vocês, também a diminuição de concentração no Grupo Assaí e o que eles vêm pedindo muito, o aumento da renda, que eles também vêm conseguindo fazer. Já vou mostrar para vocês. O segundo ponto é a movimentação da gestora. A gestora vem se movimentando muito ativamente, tanto em compra de imóveis quanto em venda de imóveis, e tem gerado um lucro muito bom para os seus cotistas. A última movimentação de venda, o fundo vendeu 8 imóveis, 7 do Grupo Assaí, 1 do Grupo Pão de Açúcar. Com isso, também diminuiu sua alavancagem, diminuiu também a concentração no açaí e gerou um lucro de R$ 7,12 por cada cota. O terceiro ponto é o yield do fundo. Como eu falei no GARI 11, aqui não é algo que a gente vai olhar decisivo para compra, mas é bom para a gente fazer um comparativo entre pares. E o TRXF tem entregado um aumento de rendimento absurdo para os cotistas. Inclusive, pós-oferta, o rendimento do fundo, caso a oferta seja bem sucedida, vai passar de 90 centavos para R$ 1,01 por cota mensal, um aumento de 12,22%. O quarto ponto que faz esse fundo estar aqui no meu top 3 é o histórico. O fundo bate também com o pé nas costas, tanto o IFIX quanto o CDI, e vem aumentando seus rendimentos ano após ano, graças à gestão ativa da TRX. Repare aí que desde 2020 o fundo sobe os seus rendimentos anualmente numa porcentagem bem interessante. Bom, agora eu quero saber de você que tá aí. Você tem algum desses fundos na sua carteira? Gostou do top 3? Faltou algum fundo aqui? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler. Aliás, tá ficando cada vez mais difícil de responder vocês, é muito comentário. Eu peço desculpas porque tá difícil e eu agradeço muito, mas eu tento ler todos, tá bom? Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.